Boa tarde, gente. Então, hoje eu tô aqui para que a gente possa estar falando da atividade do bloco 7, tá bom? É a atividade de produção textual do sexto ano. Então, eu peço que vocês deem uma observada em tudo que tá aí, leiam tudo, tá? Para que entendam os comandos. Como vocês podem observar, tá aí na tela de vocês a atividade. E aí a gente vai analisar ponto a ponto desta atividade, certo? Olha, tá aqui o cabeçalho, tá aqui a série de vocês, tá bom? Galera do sexto ano, aqui tá sexto ano A, mas esta explanação, ela vai para os 3 sextos, sexto A, B e sexto D também, tá? Pessoal do sexto A e B matutino, sexto D vespertino, certinho? Agora, como vocês podem estar observando, a gente está trabalhando o gênero relato de memórias, tá bom? Esse relato de memórias que vocês vão estar analisando neste primeiro momento é uma interpretação textual, um texto do gênero que eu trouxe aqui para vocês, e vocês vão fazer a leitura deste texto e responder as questões com base no texto, tá bom? Posteriormente, a gente vai estar trabalhando quais são as características do gênero, o que é preciso para escrever este relato, tudo direitinho, ok? Bom, aqui segue o roteiro de estudos para vocês e é importante ler o que está escrito aqui, ó. A atividade, esse é o primeiro ponto, a atividade será respondida nesta folha e a devolutiva pode ser feita também por meio do do diário eletrônico e do WhatsApp. Como assim, professora? Olha, vocês irão responder a atividade aqui mesmo. Ah, professora, se eu quiser botar em uma folha de caderno, por exemplo, porque aqui não vai dar para eu responder de forma organizada, eu posso? Pode, mas eu peço que você grampeie a folha juntamente com este roteiro e bote o nome na folha também. Se você precisar utilizar 5 folhas de cadernos, você vai ter que colocar o seu nome nas 5 folhas, tá bom? Que se porventura perder a folha, desgrampear e ficar misturado com as demais atividades, eu consiga localizar de quem é aquela atividade, qual aluno respondeu aquela atividade. Eu peguei muitas atividades sem nome, fica inviável, não dá para eu saber de quem é. E aí acontece de você às vezes ficar sem nota, sendo que você respondeu a atividade, porém esqueceu o seu nome. Então, a primeira coisa que você vai fazer é colocar o seu nome, certo? Inclusive, eu estou pedindo aqui, ó, para que você não esqueça de colocar o seu nome. Só assim eu vou conseguir identificar para eu dar a nota, colocar no diário tudo direitinho como tem que ser, tá bom? Olha, ao responder a atividade, você tem que fazer de forma bem organizada. A letra tem que ser legível, não é aquela coisa bagunçada de qualquer maneira, até porque vocês sabem que eu sou exigente com relação a isso, eu corrijo tudo, principalmente aqui na produção textual, que vocês vão ter o momento da escrita. Então, eu preciso que vocês escrevam de forma bem organizada. A caneta, professora, essa caneta é colorida? De maneira alguma. A caneta tem que ser azul ou preta. Pode escrever primeiro a lápis, depois a caneta? Pode, tá bom? Pode ser desta forma. Quem achar melhor, que seja assim. Faça organizadinho, letra legível e as palavras escritas de forma correta também, tá bom? Não botem de qualquer maneira. Tô dizendo aqui, deixando bem claro para vocês, por quê? Porque depois a professora vai lá corrigir, no caso eu, e aí eu vou estar analisando esses pontos também. Vou estar analisando aí como é que vocês responderam esta atividade. Então, respondam de acordo com o que está sendo pedido, tá bom? Olha só. Aqui abaixo vem o texto. Professora, qual o gênero que está sendo trabalhado? Olha, gente, disse aqui para vocês, ó. Aqui o gênero. O gênero trabalhado é relato de memórias. Este é o gênero que a gente está trabalhando. Portanto, nós temos aqui um texto do gênero relato de memórias. Qual é o título desse texto? Nossa vida, tá bom? Vocês vão
perceber que aqui é um texto escrito por alguém que está relembrando coisas que já vivenciou e que vai estar contando um pouquinho de algo que foi importante para ela e tudo mais. Então, isto é o que a gente vai estar trabalhando neste gênero, tá bom? É uma das características desse gênero, mas daqui a pouco, em um outro momento, a gente vai estar falando destas características. Agora, eu estou aqui abordando somente a atividade, como que ela tem que ser entregue para mim, certo? Até aqui tudo bem? Ok. Na outra página que compõe a atividade, vocês podem estar observando aí, ó, pessoal, que tem as questões. Essa atividade são 8 questões, tá bom? Tranquilas, fáceis. Prestem bastante atenção no que a questão pede para responder, tá? Leia o texto. Ah, professora, eu li o texto, não entendi. Leia novamente. Leia uma, leia duas, leia três, leia quantas vezes for necessário, tá bom? E aí você vai analisando uma dica que eu dou. Que vocês façam a leitura do texto, peguem um marcadorzinho e vai marcando aquilo que vocês acharam mais interessante, aquilo que vocês acharam mais importante, que porventura pode ser justamente o que a questão está pedindo. E aí torna mais fácil responder. Ou você pode ler a questão, vai procurar lá e já vai marcando. Pode ser com lápis também. Quem não tem marcador, marca lá no texto onde está a questão, né, a resposta. E aí você traz a resposta para cá. Sabe o que é mais interessante? Que aqui, pessoal, a atividade de vocês ela é toda objetiva. Professora, eu vou marcar qualquer coisa aqui? De maneira alguma. Muitas das vezes, as objetivas elas acabam sendo até um pouquinho mais difícil, porque você tem que marcar a alternativa correta. E para que você faça isso, você precisa analisar o texto direitinho, você precisa ler todas as informações e entender o que a questão está pedindo. Então, façam esse momento de leitura do texto quantas vezes forem necessário. E aí, posteriormente, respondam as questões, tá bom? E aqui tá as questões para vocês, ó. O objetivo desse texto é o quê? Qual que é o objetivo desse texto? Ele está aqui para divulgar alguma coisa? Notificar um fato? Ou narrar uma história? E aí vocês vão estar marcando a alternativa correta. Questão de número 2, na parte. Quando ele fala na parte, isso significa dizer que ele pegou um trechozinho lá do texto. Um trecho é um pedacinho do texto que nós iremos analisar e responder a questão. Então, a parte que ele pegou lá do texto foi a seguinte, abre aspas, disseram também que essas fazendas usam crianças como trabalhadores porque fica mais barato. Aqui o narrador revela o que para nós? Que o motivo das fazendas usarem as crianças, o motivo, aliás, das fazendas usarem crianças como trabalhadores, revela a finalidade de essas fazendas usarem crianças como trabalhadores ou revela a consequência dessas fazendas usarem crianças como trabalhadores. O que é revelado nesse pequeno trecho que a gente tirou lá do texto? Gente, desculpem aí não ter lido a questão direitinho, é porque eu tô sem o óculos e as letrinhas estão bem pequenas, tá bom? Então, aqui vai revelar o motivo, a finalidade ou a consequência. O que vai ser revelado? E aí você vai marcar a alternativa correta. Professora, motivo e finalidade é a mesma coisa? Não, tá bom? Motivo e finalidade não é a mesma coisa, tá? A motivação é o que vem primeiro, a finalidade é o que vem depois. Então, o motivo gera a finalidade, tá bom? Que, por último, gera uma consequência. Então, não é a mesma coisa, certo? Questão de número 3. O narrador do texto expõe uma opinião na passagem. Qual passagem? Todas essas 3 passagens estão lá no texto. Em qual delas tem uma opinião do narrador? De quem está contando a história? Na passagem, abre aspas, era o projeto de um grande banco apoiado pelo governo. Na passagem, abre aspas, de manhãzinha, café aguardo com pão duro, aliás. Ou na passagem, abre aspas, ninguém tem ideia da vida dura que a gente levava nessas fazendas dos Gerais da Bahia. Então, são essas as 3 passagens aqui para serem analisadas.
Qual dessas 3 passagens expressa a opinião do narrador, da pessoa que está contando a história? E aí você vai marcar a alternativa correta. Na questão 4, nós temos aí uma expressãozinha grifada, tá bom? Tudo isso aqui também faz parte do texto, são algumas passagens do texto, alguns trechos, e aí vocês têm aqui uma expressãozinha grifada, ó. Aqui tá grifado, tá? Com tracinho debaixo, aqui também e aqui também. Olha aqui, o que a questão pede? A expressão grifada indica um lugar no trecho. Qual dessas expressões grifadas indica um lugar? Lá em casa, a situação estava difícil. No final do mês, tudo que se comia ou se usava era descontado. No almoço, só coisa de entupir, macarrão puro ou arroz com farinha. Então, qual dessas 3 passagens indica lugar? Professora, o que vem a ser lugar? São Paulo é um lugar. Interior, que é onde eu estou, por exemplo, agora, é lugar. Então, qual dessas passagens indica lugar? Tá bom? E você vai marcar a alternativa correta. Questão de número 5. No trecho, achava que era frescura de criança, que também está lá no texto. O narrador expressa o pensamento do seu pai, da sua mãe ou do capataz da fazenda. De quem é esse pensamento? Você vai ler o texto e aí você vai saber de quem é o pensamento. Do pai da criança, da mãe ou daquele capataz lá da fazenda. Você vai e marca a alternativa correta. Na questão 6, na frase mas não era não, a repetição do termo não reforça o quê? Reforça a negação ou indica uma correção ou estabelece uma contradição. O fato de repetir aqui, ó, este não, reforça a negação, indica uma correção ou estabelece uma contradição? Me digam aí, marquem a alternativa correta. Na questão 7, no segmento, abre aspas, para o serviço na fazenda render, o capataz fazia a gente trabalhar firme. Isso aqui é uma passagem do texto também. A palavra firme, olha aqui, ó, palavra firme. Ela exprime o meio com que o capataz fazia a gente trabalhar, o modo com que o capataz fazia a gente trabalhar ou a intensidade com que o capataz fazia a gente trabalhar. Isso indica meio, modo ou intensidade. Vocês vão prestar atenção nessas palavrinhas aqui, ó. Meio, modo ou intensidade. O que a palavra firme exprime? E aí vocês vão estar marcando a alternativa correta. E por último, segundo o narrador, ele e seus irmãos realizavam serviços bem pesados na fazenda dos Gerais da Bahia. O pior dele era qual? Qual era o pior dos serviços que eles faziam? Roçar, capinar, carregar carrinhos de mão pesados. Qual desses 3 serviços era o pior, de acordo com o texto, de acordo com o narrador? Tá? Que era aquela criança que trabalhava nessa fazenda, que está fazendo o relato, que está relembrando aquela situação que ele vivenciou na infância, tá bom? Então, vocês vão analisar tudo direitinho e vão responder as questões de acordo com o que o texto pede, certinho? Qualquer dúvida, pessoal, tá aí o WhatsApp, tá? Tá bem aqui o WhatsApp da professora, ó. Vocês podem entrar em contato imediatamente, que eu estarei tirando as dúvidas. Professora, eu não entendi a questão tal. E aí a gente vai analisar a questão e aí a gente vai tirar as nossas dúvidas, tá bom? Certinho? Respondam bem organizadinho, responda a atividade com todo cuidado e qualquer coisa, entre em contato comigo,
que eu estarei aqui sempre à disposição de vocês. Boa tarde, meus queridos. Bons estudos!